São Jorge nasceu no ano de 275 d.C., na região chamada Capadócia, hoje parte da Turquia. O pai de Jorge era militar e faleceu numa batalha. Após a morte do pai, ele e sua mãe, chamada Lida, mudaram-se para a Terra Santa, que é a atual Israel. Lida era originária da Palestina e possuía instrução e muitos bens, conseguindo dar ao filho uma educação esmerada. Ao atingir a adolescência, Jorge seguiu a carreira de muitos jovens da época e entrou para a carreira das armas, pois tinha um temperamento combativo, o que logo fez se tornar capitão do exército romano. Devido às grandes habilidades com as armas e à dedicação, o imperador Diocleciano deu-lhe o título de Conde da Capadócia. Assim, com apenas 23 anos, Jorge passou a morar na alta corte de Nicomédia, exercendo o cargo de tribuno militar. Quando sua mãe faleceu, Jorge recebeu a herança que lhe cabia e foi enviado para o nível mais alto da corte do império. Lá, porém, quando começou a ver a crueldade com que os cristãos eram tratados pelo Império Romano, mudou seu pensamento. Como já conhecia o cristianismo por causa da influência de sua mãe e da Igreja de Israel, então deu o primeiro passo de fé, distribuiu todos seus bens aos pobres. Mesmo sendo membro do alto escalão do exército, ele quis a verdadeira salvação prometida pelo Evangelho. Porém, o imperador Diocleciano tinha outros planos, que era eliminar os cristãos. Assim, no dia em que o Senado confirmaria o decreto do imperador, Jorge levantou-se na tribuna e se declarou cristão. Disse ainda que todos os romanos deveriam assumir o cristianismo em suas vidas. Questionado por um cônsul sobre o porquê dessas palavras, Jorge respondeu-lhe que estava dizendo aquilo que acreditava ser a verdade. Mas o que é a verdade? Perguntou o cônsul. A verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a quem vós perseguis, e eu sou servo de meu Redentor Jesus Cristo, e nele confiando, me pus no meio de vós para dar testemunho da verdade. O imperador furioso tentou obrigá-lo a desistir. Enviou a sessões de torturas violentas e terríveis, porém de nada adiantou, pois a cada ascensão era questionado pelo imperador, cuja resposta dada era a mesma, reafirmando ainda mais sua fé. Muitos romanos, ao presenciarem esses fatos, tomaram-lhe as dores, até mesmo a esposa do próprio imperador, ao qual mais tarde se converteu ao cristianismo. Assim, Diocleciano mandou que degolassem Jorge no dia 23 de abril do ano de 303, na cidade de Nicomédia, Ásia Menor. Após a execução, os cristãos recolheram seu corpo e veneraram seus restos mortais como relíquias. Mais tarde, seu corpo foi levado para a cidade de Dióspolis, onde crescera, tendo seu corpo sepultado. Anos mais tarde, o imperador cristão chamado Constantino conheceu a história de Jorge e mandou que fosse construído um oratório. Sua intenção era que a devoção a São Jorge se espalhasse. E assim, por volta do século V, já se contavam 5 igrejas dedicadas a São Jorge na capital do Império do Oriente, chamada Constantinopla. De lá, espalharam-se para o Egito, Armênia, Bizâncio, no Estreito de Bósforo e na Grécia.